Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início, então, ao nosso evento do dia de hoje. O Sistema FAENG agradece a presença de todos na 6ª edição do Seminário Ambiental, Mudanças Climáticas e Formas Alternativas de Energia. Informamos que os cafés especiais servidos ali no saguão, durante o Café de Boas-Vindas, é uma ação do projeto Vitrine do Café, que visa promover e divulgar os cafés produzidos pelos cafeicultores que participam dos programas Café Mais Forte e a TIG Café. Agora, para a abertura, convidamos o vice-presidente da Secretaria do Sistema FAENG, o senhor Rodrigo Alvim. Bom dia, amigos. Eu queria iniciar, primeiro, dizendo da dificuldade sempre que é representar o presidente. Mas o doutor Roberto, que manda um abraço individual a cada um dos senhores, tem tido problemas de alergias e, enfim, infecção intestinal, e passou aí esses últimos 15 dias sem poder muito estar tomando iniciativas como essa que seria vir aqui fazer essa abertura. Está se resguardando ainda mais porque vai ter que fazer uma viagem semana que vem pelo SEBRAE e está preocupado em não dar conta de ir a essa viagem. Mando um abraço, portanto, a todos vocês, desejando sucesso a mais esse evento, que é a 6ª edição do nosso Seminário Ambiental. Queria começar dizendo que não seria possível esse êxito todo no agro mineiro se não houvesse respeito dos produtores rurais ao meio ambiente. Eu acho que esse sucesso do agro mineiro tem a ver com o respeito que o setor tem com o nosso meio ambiente. Estamos aí no sexto evento, na 6ª edição do nosso Seminário Ambiental, né? Esse seminário é sempre no mês de junho, em comemoração ao dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, e sempre preocupado em estar ressaltando os valores alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, aquele que foi elencado pela ONU. Nós tivemos aí, em 2014, um evento abordando o licenciamento ambiental e o cadastro ambiental rural, o CAR. Em 2015, tivemos referências em solo e água, manejo e conservação no meio rural. Passamos, a partir daí, a produzir um livro que, por sorte nossa, tem sido referência em muitos estudos, em muitas teses, enfim, até em trabalhos acadêmicos. Isso tem nos alegrado muito. Em 2016 tivemos o tema foi resíduos, fertilização e bioenergia. 2017 o foco foi inteligência territorial e sustentabilidade. 2018, água, conexão entre meio ambiente e produção rural. E esse ano o tema é mudanças climáticas e energias renováveis. É isso? Então, é sempre uma alegria contar com a presença de vocês. Muitos de vocês têm sido presentes sempre nesse nosso evento. Esse evento faz parte de um programa da FAENG, que é esse programa Nosso Ambiente. Esse programa foi criado logo no primeiro ano de gestão do presidente Roberto Simões, com o intuito de sermos mais proativos e menos defensivos nas questões de meio ambiente. Esse programa tem nos dado muita alegria. Não só o seminário faz parte do seu corpo, mas também algumas ações do Senar, como a recuperação de nascentes, recuperação de áreas degradadas, a construção de fossa séptica no meio rural tem sido um grande programa que tem crescido muito, e contenção de enxurradas, sobretudo nas estradas, no meio rural. Então, é um programa proativo, é um programa que vem mostrar um engajamento e a participação e a visão de proteção do meio ambiente de nós, produtores, e de nós, Sistema FAENG.
eu queria terminar dizendo que esse evento é um evento já consolidado, é um evento de sucesso, e é um evento organizado exclusivamente pela nossa assessoria de meio ambiente da FAENG, composta aí da nossa coordenadora, que todos conhecem, Ana Paula, do Guilherme, da Mariana, do Roger e do nossa reserva moral da FAENG, que é o Carlos Alberto. Então, enfim, é isso. Espero que vocês sejam muito bem acolhidos nesse dia, que saiam com bastante informações e que, mais uma vez, o nosso evento seja um sucesso. E, sendo um sucesso, é um sucesso de vocês, porque ele foi feito para vocês. Muito obrigado. Pois bem, teremos agora, então, o início das palestras do dia. Convidamos Morjana Moreira dos Anjos e, em seguida, Júnior Magela para a palestra Principais Desafios do Agro Mineiro em relação às mudanças climáticas. Morjana é analista ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente, atualmente atua na implementação do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais, com foco em transição energética, visando a promoção de energias renováveis. Possui graduação em Engenharia de Energia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG, MBA em Gestão de Projetos pela Universidade Anhanguera e a mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade Federal de Minas Gerais. Júnior é pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos. É fellow da LEAD, Organização Internacional de Liderança em Sustentabilidade, sediada no Reino Unido. Foi membro da comitiva brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima em Paris, COP21, e em Copenhague, o COP15. É membro da Câmara Técnica de Pacto Federativo no CONARED+. Com vocês, Rojana. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à FAENG pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve no âmbito do Estado de Minas Gerais, em relação a mudanças climáticas e em relação aos setores envolvidos. Então, muito obrigada pelo convite. É com prazer que a gente vem aqui falar um pouquinho das ações que a gente tem desenvolvido. Bom, uma breve contextualização, eu acho que é de conhecimento muito amplo de que a maioria dos países tem se comprometido a promover ações, compromissos com o objetivo de atuar no combate às mudanças climáticas. As mudanças climáticas elas possuem efeitos que, uma vez não sendo considerados dentro do processo de produção atual, visando uma economia de baixo carbono, ela pode trazer impactos irreversíveis, tanto para os nossos sistemas ambientais quanto os nossos sistemas econômicos. Então, pensando nisso, a gente considera que é importante repensar a forma de produção atual e, levando em consideração, trazendo um pouco mais para o objetivo do seminário, que é falar de formas alternativas de energia, a gente sabe que o setor de energia, atualmente, é o principal emissor de gases poluentes no mundo inteiro. A gente tem uma participação dentro das emissões totais em torno de 34,6%. Então, é necessário que a gente encontre um equilíbrio de assegurar tanto o desenvolvimento econômico e também fornecer o suprimento de energia necessário para poder garantir esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, que a gente consiga atuar no combate às mudanças climáticas. Então, dessa forma, a gente pensa que é razoável a gente discutir novas alternativas de energia, novas alternativas de produção, e, nesse sentido, a gente tem trabalhado tanto na transição para uma economia de baixo carbono, tanto na transição energética visando sistemas de energias mais sustentáveis. Nesse sentido, o agro ele tem um papel muito importante no que tange o fornecimento, como um produtor de biomassa, principalmente visando a utilização dessa biomassa com aproveitamento energético. Passando um pouquinho para os acordos internacionais, em 2015, reuniram os 195 países partes da UNFCCC em Paris, na COP21, na 21ª Conferência das Partes,
em que foi apresentado o Acordo de Paris, e, naquele momento, ele foi aprovado pelos 195 países presentes ali. Esses países, por meio dos seus governos, eles apresentaram compromissos, metas, por meio das contribuições nacionalmente pretendidas. A NDC do Brasil é uma das mais ambiciosas, quando comparada ao restante dos outros países. A gente tem uma meta de reduzir em 37% até 2025 e 43% até 2030, tendo como base o ano de 2005, as emissões de gás de efeito estufa de todos os setores. O objetivo é que a gente mantenha o aquecimento da Terra, porque é inevitável, gente. A Terra já aqueceu, eu tenho certeza que todo mundo já sentiu os efeitos das mudanças climáticas, né? A gente percebe que, cada vez que passa, o ano vai ficando mais quente, o inverno vai demorando a chegar cada vez mais. Eu lembro que, quando, na minha adolescência, em abril já estava frio, né? A gente já usava blusa de frio na época de abril e maio. Esse ano, por exemplo, começou a fazer frio, deve ter o quê? 1, 2 semanas. Então, a gente percebe que o clima está mudando. É claro que é natural que o clima mude. O problema que a gente tem enfrentado atualmente é a velocidade com que o clima está mudando. Então, não tem dado tempo para os nossos sistemas se adaptarem a essas mudanças. E, com isso, tem incorrido em consequências que já vêm sendo sentidas e que, se nada for feito até o final desse século, a gente vai ter mudanças, efeitos que são irreversíveis em todos os nossos sistemas. Então, nesse sentido, a gente se comprometeu em frear o aquecimento da Terra em até 2 graus Celsius nos próximos 100 anos. E, para isso, a gente tem metas variadas, né, que são compartilhadas entre todos. Não é uma meta só do Brasil, é uma meta de todos nós, né? A gente não pode falar que é uma meta do governo federal. Ela tem que ser dividida entre os estados, governos estaduais, sociedade civil, academia. A gente tem que sensibilizar todos os atores visando cumprir uma meta, que é uma meta que a gente fala que essa meta de 2 graus é de todo mundo, né? De todos os atores envolvidos dentro dos sistemas econômicos que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, a gente tem a nossa NDC, ela é dividida pelos setores. Aqui eu sublinhei o setor de energia, mas eu vou falar um pouquinho também das metas para o setor agrícola, para o setor florestal. No setor de energia, a gente tem um objetivo de expandir em 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030, com uma expressiva participação das fontes eólica, biomassa e solar. Eu gostaria de chamar a atenção para essa meta, porque quem entende de matriz vai falar, mas a gente já tem uma participação muito próxima disso. Mas, na verdade, o papel das fontes solar, eólica e biomassa, ela tem um papel muito mais importante quando comparada com as outras fontes, porque o objetivo desses 45% é que pelo menos 30 delas seja suprida por meio dessas fontes, excetuando a hídrica, que é a principal energia renovável que compõe a nossa matriz elétrica. Então, nesse sentido, a gente tem uma meta muito ambiciosa, porque hoje, no sistema elétrico, as fontes eólica e solar correspondem a apenas 5% da matriz total. Então, considerando que é uma meta para o setor elétrico de 23%, até 2030, a gente tem um caminho muito longo para poder correr. Então, vai ser necessário muito investimento no setor para poder a gente promover a fonte de geração de eletricidade por meio de biomassa eólica e solar. Já para o setor agrícola, eles têm uma meta de fortalecer o plano de agricultura de baixo carbono, em que tem uma meta de restauração de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030 e um incremento em torno de 5 milhões de hectares para a integração de lavoura, pecuária e florestas até 2030. Já para o setor florestal e mudança do uso da terra, o objetivo é florescer o nosso Código Florestal, né, alcançar na Amazônia brasileira o desmatamento zero até 2030, restaurar em torno de 12 milhões de hectares de floresta também para o mesmo ano e ampliar também a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, que vai ter como objetivo desestimular as práticas ilegais e insustentáveis, né? Então, é tudo voltado para poder fazer uma economia de baixo carbono, visando práticas sustentáveis e que sejam adotadas por todos esses setores. Também, em termos de compromissos no âmbito internacional, junto com o Acordo de Paris, foi lançada a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela é composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que permeiam por todos os setores, né, como eu falei, que vai desde do âmbito social, âmbito econômico e âmbito ambiental. Então, prevê que eles falam que a agenda é a mudança que a gente precisa para poder conseguir
perpetuar o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental para as futuras gerações. E a gente precisa que o mundo mude até 2030. Então, aqui eu gostaria de destacar 4 objetivos, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, que eu acho que tem muito a ver hoje com o que a gente está discutindo aqui. A energia limpa e acessível, né, um dos objetivos é fornecer sistemas de energia sustentáveis com preço acessível à população. Ação contra a mudança global do clima, né, então vai muito de encontro com as metas do Acordo de Paris, os compromissos firmados pelos governos nacionais e subnacionais. E o consumo e produção responsáveis, né? O consumo e produção responsável dentro do sistema produtivo, eu acho que é um dos objetivos que mais tem que ser levado em consideração, né? Migrar a produção para sistemas mais sustentáveis, sem perder competitividade, sem perder a relevância econômica e ambiental. Então, passando um pouco mais sobre o que a gente tem feito enquanto governo estadual, nosso histórico de atuação, a gente tem aqui, em 2005, a gente começa os primeiros passos de discussão de uma política, né, de um plano de ação contra as mudanças climáticas, que é o Fórum Mineiro, que foi lançado em 2005. Esse fórum foi o primeiro pontapé no âmbito inicial para poder fazer uma promoção de uma economia de baixo carbono. Em 2008, a gente tem o primeiro inventário estadual de gás de efeito estufa. Foi a primeira vez que foi contabilizado as emissões dentro do território mineiro. Então, a partir disso, a gente conseguiu alocar, né, as emissões e, a partir dessa alocação, propor as principais ações em termos de mitigar essas emissões de gás de efeito estufa. Em 2009, foi criado o Programa de Registro Público de Emissões de Gás de Efeito Estufa, em que a gente convida os setores a poder reportar suas emissões. Em 2009, a gente tem início a nossa cooperação internacional com a França. É uma cooperação entre o governo de Minas e a região de Hauts-de-France. Essa cooperação foi o que deu o principal subsídio, tanto técnico quanto financeiro, para a elaboração do nosso plano de energia e mudanças climáticas. Em 2010, a gente teve um apoio uma parceria com a FAPEMIG, que permitiu que a gente lançasse um edital que fizesse uma cooperação entre a academia para poder fazer estudos, né, visando a propor as ações de mudanças climáticas. Então, foram vários estudos que fizeram vários diagnósticos para poder compor as nossas ações. Em 2013, a gente tem a pegada de carbono da Copa do Mundo, que é uma parceria com o governo federal, em que a gente instalou a usina de fotovoltaica do Mineirão. E, em 2015, foi um período de produção de mais de 2 anos. A gente lança o Plano de Energia e Mudanças Climáticas, que hoje é a principal ferramenta que a gente tem no âmbito estadual para poder atuar contra as mudanças climáticas. E, em 2018 e 2019, hoje a gente nós estamos desenvolvendo o projeto Clima na Prática, que também é um projeto em parceria com a França, por meio da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, que tem como objetivo auxiliar os municípios mineiros no seu processo, né, de transição para a economia de baixo carbono por meio de elaboração dos seus próprios planos estaduais de mudanças climáticas. Então, são ações que permeiam por todos os setores e que têm como objetivo, a gente sabe que as mudanças climáticas têm um impacto global, mas que a ação é feita no nível local. Então, por isso, a gente tem fornecido ao município o auxílio técnico para poder fazer a elaboração dos seus próprios projetos. E também a gente tem a estratégia de transição energética. Essa estratégia é baseada por meio de cenários de médio e longo prazo, em que a gente fez uma simulação de um cenário de referência e de 2 cenários alternativos de como os sistemas energéticos de Minas Gerais vão se comportar no horizonte 2030, 2050. Então, foram realizados um cenário de o que vai acontecer, né, se nada for feito, se nenhum esforço adicional for tomado. Um outro cenário alternativo que visa o cumprimento das metas da NDC para o setor de energia. E um outro cenário que a gente chama de transição energética avançado, que tem objetivos de ir além da NDC. Então, a gente tem uma participação massiva de energia solar e biomassa na composição da matriz elétrica mineira, energética mineira, e também a gente já considera inserção de veículos elétricos, que vai, consequentemente, aumentar a demanda por eletricidade. Então, a gente tem o cuidado de pensar em uma matriz visando atender essas demandas, sem que essa matriz seja poluída por combustíveis de origem fóssil, né? Então, pensando justamente nessa transição para energias renováveis e também considerando a eficiência energética. A gente tem todas essas ações embasadas no nosso Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG,
que é a Lei número 22.942, que é a Ação Governamental do Horizonte 2016 a 2019, e todos os programas e ações compostos nesse plano, eles têm como objetivo atender os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, o nosso planejamento governamental está todo alinhado, pensando justamente em dar a nossa contribuição para a Agenda 2030 e esperar que o mundo realmente mude dentro desse horizonte. A gente tem o programa Minas Mais Resiliente. O Minas Mais Resiliente ele tem o objetivo justamente de tornar os nossos sistemas, né, todos os nossos sistemas mais resilientes às ações das mudanças climáticas, as ações de visando atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, a nossa ação 4522, que é a implementação do plano de energia, e a 4589, que tem o objetivo de fortalecer a capacidade adaptativa local às mudanças climáticas. E eu queria chamar a atenção que, até hoje, a gente não tem uma política aprovada de mudanças climáticas. A gente tem um plano, mas a gente não tem o suporte legal, né, o apoio legislativo, para poder dar a gente a base para poder fazer a implementação de ações de mudanças climáticas. Então, é muito importante que essa política, né, essa lei, ela seja retomada e voltada a fim de dar a gente o suporte que a gente precisa para poder prosseguir com as ações de mudanças do clima. Então, vou passar rapidamente aqui pelo Plano de Energia e Mudança Climática. Ela é uma política de 2015, com horizonte de médio prazo, de 2015 a 2030. Seu principal objetivo é fazer uma transição para uma economia de baixo carbono por meio da redução das emissões de gás de efeito estufa e também por meio da redução da vulnerabilidade territorial, tornando os nossos sistemas mais adaptados e mais resilientes. Ele foi feito por meio de articulação e transversalidade, uma vez que permeia por todos os setores da economia. O processo de elaboração dele, ele se deu de julho de 2013 a fevereiro de 2015. Foi feito por meio de diagnósticos, em que teve vários estudos técnicos. A gente teve cenários, tanto de business as usual, cenários de baixa intensidade de carbono no horizonte de 2030. Foi feito todo um processo de concertação em que a gente envolveu todos os atores da sociedade, desde sociedade privada, academia, sociedade civil, por meio das nossas oficinas regionais e oficinas institucionais. E isso resultou no que a gente chama hoje do Plano de Energia e Mudanças Climáticas, que é um portfólio setorial de ações que visa a mitigação dos gases de efeito estufa e a adaptação também dos sistemas às mudanças que inevitavelmente vão acontecer. Ele é composto por diretrizes e ações setoriais para os setores de energia, AFOLU, indústria, resíduos e transportes, e também tem uma estratégia de adaptação regional, em que a gente visa adaptar os nossos sistemas, né, e proteger os nossos recursos naturais. Nossas ferramentas transversais hoje é composta pelo Observatório, que tem o objetivo de monitorar e reportar as emissões. Nosso processo de concertação, né, em que a gente envolve toda a sociedade. Rede de pesquisa, que é o objetivo que a gente tem de promover inovação e desenvolvimento. Financiamento, porque a gente precisa, né, de recursos para poder implementar essas ações. Cooperação com entes que já conhecem sobre o tema e aprender com quem já tem experiências exitosas. E a plataforma Clima Gerais, que reúne todas as nossas ferramentas de apoio ao desenvolvimento de baixo carbono. Que eu vou passar, eu queria só chamar a atenção para a política de mudanças climáticas no Brasil. A gente tem aqui esse mapinha, essa parte em verde, em que a gente tem a lei sancionada e o fórum, e a gente vê que Minas está aqui rodeada de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, todos eles já têm uma lei aprovada. A gente tem um projeto de lei, a gente tem o fórum, mas até hoje já deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos que a gente vem tentando aprovar essa lei. Então, a gente precisa de todo o apoio possível para a gente realmente conseguir ter uma base consolidada dentro do Estado que vai garantir, né, no médio e no longo prazo, a implementação das ações aqui propostas. Né? Então, a gente espera que, em 2019, esse projeto de lei seja desarquivado e que seja publicado ainda esse ano, né, para poder dar tempo da gente realmente conseguir contribuir para os compromissos nacionais e internacionais. É muito importante falar também que o Acordo de Paris ele determina que os países desenvolvidos deverão investir no Fundo Verde mais de 100 bilhões de dólares por ano em medidas em combate à mudança do clima e adaptação. Ou seja, recurso para poder promover esse tipo de ação, ele existe em várias esferas internacionais.
Aqui eu trouxe apenas 3 exemplos de fundos internacionais, que é o Fundo Verde, que foi criado no Acordo de Paris, o Global Environment Facility, que tem mais de 100 bilhões também, e o Fundo Clima, que tem hoje 200 milhões de reais para energias renováveis. Então, aqui é uma oportunidade gigantesca que a gente tem de acessar recursos e, ao mesmo tempo, atuar contra as mudanças climáticas e trazer, né, um investimento, uma possibilidade de mercado de energias renováveis para o território mineiro e também para outros projetos que têm como objetivo mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Hoje, o setor de energia e o setor de FOLU são os principais emissores dentro do Estado, então ele tem tido uma atenção mais especial, né? A gente tem promovido várias ações, várias boas práticas, tentando implementar no território mineiro, justamente tentando reduzir as emissões desses setores, sem que prejudicar o desenvolvimento, né, econômico, ambiental e social. Então, hoje, as ações para o setor de agricultura. A gente tem o Programa Estadual de Recuperação de Pastagens Degradadas, que está em consonância ao Plano de Agricultura de Baixo Carbono do Governo Federal, melhoramento genético e redução das emissões de metano dos ruminantes, muito pela inserção de touros melhorados, né, no processo de produção, no processo de criação, a promoção da agricultura irrigada em Minas Gerais, agroecologia e produção orgânica, em que tem o objetivo de trazer aqui a eliminação das emissões de gás de efeito estufa, de adubos químicos e também de fertilizantes, pagamentos por serviços ambientais àqueles produtores que adotam práticas sustentáveis, né, na agricultura, apoio e incentivo à produção de uso sustentável de florestas plantadas, e também a gente tem um programa estadual de redução das perdas agrícolas, que tem como objetivo também usar os resíduos do setor de agricultura para poder fazer aproveitamento energético. Aqui eu trago rapidamente um exemplo do potencial de energia por meio de biomassa. Eu gostaria de destacar aqui os resíduos, né, do setor agropecuário, que a gente tem o café. O laser não está indo. Mas, enfim, a gente tem ali o café, a cana-de-açúcar, o bagaço, a vinhaça e o milho, em que a gente tem um potencial gigantesco para poder fazer geração de energia elétrica, que só no bagaço de cana a gente pode atender aqui mais de 2 milhões de residências. E a gente tem um total... Cortou ali. Mas a gente tem um potencial acima de, salvo engano, acima de 2 gigawatts instalado de potencial energético para poder atender, né, as demandas de eletricidade no território mineiro. Aqui a gente tem a gente utilizou o Atlas de Biomassa da CEMIG, que dá para poder visualizar, né, o potencial de biomassa espalhado dentro do estado, em que a gente tem um grande potencial na região do Triângulo Mineiro. E nos outros estados, nas outras regiões também, a gente tem um potencial significativo, com ordem acima de... Eu não vou conseguir ler, está abaixo ali, mas se alguém tiver dúvida depois, eu posso olhar na apresentação no computador e falo o dado correto para vocês. Mas é um potencial bem relevante, né? A gente percebe que Minas Gerais tem um potencial gigantesco para aproveitamento de energias renováveis, principalmente quando se trata de biomassa e energia solar. A gente tem os ODS, né? Como eu falei, a plataforma Agenda 2030, em que vocês vão poder encontrar os 17 objetivos e todas as metas. Eu vou passar, porque eu já vi que o meu tempo ali acabou. Mas aqui a gente tem as metas para a fome zero e agricultura sustentável. São mais de 5 metas, né, para esses setores em que tem o objetivo de promover a agricultura de baixo carbono. Energia acessível e limpa, que é a diversificação da matriz por meio de energia solar, fotovoltaica e biomassa, principalmente, né, até 2030. E a ação contra a mudança global do clima, que aí vai envolver ações para todos os diversos setores da economia, visando o objetivo comum, que é manter, né, que é frear o aquecimento global. A estratégia de transição energética, a gente espera também que ela vire uma lei esse ano, e que ela vai ser embasada nos 2 pilares, energia renovável e eficiência energética. E a estrutura dessa política, basicamente, é uma estratégia que vai tornar-se uma lei, né, por meio de um plano estadual de transição energética. Esse plano, a gente espera que ele seja regulamentado e implementado por 2 programas especiais, um programa de expansão de energias renováveis e um outro programa de eficiência energética e promoção de tecnologias de baixo carbono. E a gente pretende que a gente faça uma coisa com as políticas que normalmente não é feito, que é o monitoramento dessas políticas, né, o resultado da implementação dessas políticas. Então, a gente prevê um relatório anual de progresso para todos esses instrumentos.
E as oportunidades são diversas em relação às mudanças climáticas. A gente vai desde a redução dos riscos de desastres, né, aos riscos aos nossos sistemas, como a gente conhece, segurança humana, segurança energética, independência energética, melhoria da qualidade de vida. A gente tem toda uma possibilidade de geração de um mercado com geração de emprego, de renda e de qualidade de vida, redução de gastos, uma vez que a gente trabalha muito com eficientização de processos, otimização dos recursos públicos, uma vez que você trabalha na prevenção, na adaptação, você economiza futuramente com ações de respostas, e a oportunidade de lazer também, né, uma vez que a gente está preservando o nosso ambiente, visando a nossa qualidade de vida e melhoria dos nossos sistemas. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Aqui está o meu contato. Precisando, a gente está à disposição para qualquer possibilidade. Tá? Obrigada. Obrigado, Morjana. Convidamos agora o Júnior Magela, por favor. Onde que está o... Opa. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Para mim é um desafio enorme poder estar falando para vocês, especialmente porque é uma plateia constituída de muitas pessoas que estão envolvidas diretamente nos processos, né, de formulação das políticas ambientais, e porque é uma plateia que, sobretudo, tem um envolvimento muito grande com essas questões de mudanças climáticas, né? É perceptível que o setor agro é talvez o setor que mais tenha dificuldades, né, tenha custos na implementação dessas mudanças e, portanto, precisa ficar bem aberto para verificar as oportunidades de financiamento. E, enfim, é essa reflexão que eu quero conduzir vocês aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre as opções de financiamento, o que isso muda na vida de vocês e por que, né, o setor deve se envolver diretamente com esses desafios. E eu começo pensando sobre uma reflexão do secretário-geral da ONU, que diz que eles sabem que o negócio verde é um bom negócio. Não é apenas a coisa certa a fazer, é a coisa inteligente a fazer. Basicamente, isso me faz refletir, né, essa frase me faz refletir, basicamente sobre a dimensão de tudo aquilo que a gente está discutindo. Né? A gente tem, na dimensão das mudanças climáticas, uma projeção que ela se liga basicamente a esses 3 pontos. Né? A gente tem problemas para mitigar, a gente tem desafios para mitigar, ou seja, a gente reconhece a existência das mudanças climáticas, entende que a gente precisa reduzir a intensidade dessa mudança do clima. Né? Grande parte dos veículos internacionais já sequer fala sobre mudanças climáticas, estão falando em crise climática, e reconhecer essa crise climática é um ponto essencial para que a gente possa reconhecer que são necessários esforços para mitigar. Mas não só mitigar, a gente precisa adaptar. E a palavra adaptação, eu me assusto de escutar pouquíssimas vezes aqui no Estado, pouquíssimas vezes aqui no Brasil, porque é talvez o cerne de toda a sustentação da nossa economia. Porque não adianta nada a gente olhar para frente e identificar por meio dos cientistas que vão haver mudanças climáticas se a gente não começar a preparar os nossos investimentos. E eu tenho, né, ido ao mundo inteiro discutir essas questões, e há pouco tempo, por exemplo, eu estava com o pessoal da indústria do vinho, a indústria da França, do vinho na França, e eles estavam discutindo, por exemplo, quais regiões francesas, dentro de 20 anos, não vão mais conseguir produzir o vinho que produzem e o espumante que produzem. A discussão era sobre denominação de origem, a discussão dizia, ora, pode ser que em 20, 30 anos a gente tenha que mudar o conceito de denominação de origem, expandir as áreas de denominação de origem para que a gente consiga manter a qualidade. E olhar para a indústria do vinho francês é interessante porque é uma indústria que investe pesadamente em compreensão sobre essas adaptações. E isso é algo que a gente rememora e pensa ao mesmo tempo. Ora, será que a gente não tem que ter a mesma discussão com relação ao café, por exemplo, em Minas Gerais? Né? Com relação à adaptação, é muito interessante que tem várias indústrias do vinho na França que estão adquirindo propriedades no Reino Unido, porque ali, de acordo com essa crise climática, vai ter lugares em que vai ser próprio para plantio de algumas uvas que não são plantadas lá, não serão possíveis de ser plantadas mais na França com a mesma qualidade. Além da adaptação, a gente tem também o desafio da preservação, que é, obviamente, olhar para toda essa situação e pensar, ora, a gente tem que implementar estratégias que envolvam a preservação. E nem só isso, né? A gente tem que captar recursos para conseguir implementar
a preservação de forma mais consistente, porque ninguém consegue preservar também sem ter recurso para isso. Basicamente, sob o ponto de vista da mitigação, o ponto que eu gostaria de botar aqui na nossa reflexão diz respeito a um conjunto de fatores, né, que envolvem pensar no negócio do agro na medida em que as mudanças climáticas ocorrerão, né? E eu parto do pressuposto que elas ocorrerão porque é um pressuposto da comunidade científica. Obviamente, se você quer melhorar o plantio do café, você vai confiar na comunidade científica. Se você quer melhorar qualquer tipo de estratégia, processo ou trabalho, você vai confiar na comunidade científica. E, portanto, eu confio na comunidade científica para essas conclusões. E, nesse sentido, o que nós percebemos é que há um conluio de fatores para promover a mitigação que, de certa forma, precisam ser implementados como estratégias de negócio. E eu não estou nem aqui pontuando só questões sob o ponto de vista de preservação ambiental. Eu estou falando aqui sobre mudanças expressivas que podem acontecer nos negócios relacionados à mitigação. Então, o enfrentamento, né, das mudanças climáticas, ele deve ser incorporado até mesmo para se cobrar dos outros setores, obviamente, né? Em momento nenhum, eu acho que o raciocínio a respeito disso deve ser um raciocínio de construção interna, mas deve ser um raciocínio de construção social. E a mitigação precisa de apresentar resultados na medida em que ela vai promover aí a estabilidade do clima para quem mais precisa do clima, que é o agro. E, nesse sentido, além da mitigação, a questão da adaptação, como eu falava agora há pouco da indústria do vinho francês, para exemplificar, né, as estratégias, a gente precisa enxergar a adaptação como uma forma inevitável de se construir uma ponte para o futuro, né? Se você fala em sustentabilidade, muita gente pensa na hora, não, estou falando em sustentabilidade do negócio do agro, eu estou falando de área de preservação permanente e reserva legal. E não, a sustentabilidade do negócio diz respeito a vocês continuarem no agro, projetando as rendas cada vez maiores para vocês. Eu estou falando de desenvolvimento. Não dá para falar, né, de sustentabilidade sem falar de desenvolvimento. Então, compreender as estratégias de adaptação é um ponto essencial para que vocês possam efetivamente continuar aí a curva crescente de lucratividade. E pensar na adaptação, a gente pensa que existem, né, como foi bem falado aqui pela Morjana, né, sobre os fundos, né, a gente tem uma quantidade enorme de fundos que trazem recursos muito grandes para projetos voltados à captação. Essas são algumas das reportagens que eu gostaria de ler em português nos jornais brasileiros, dizendo que os agricultores, os pecuaristas brasileiros também estão recebendo esses recursos, né? Então, tem projetos na ONU que beneficiam milhares de famílias lá na Índia, tem projetos de adaptação sobre a questão climática também no Paquistão, tem projetos para as Ilhas Fiji, tem projetos que estão recebendo em aqui vários lugares do mundo, né? E essas reportagens ilustram muito bem que esses recursos existem, esses recursos estão sendo aportados, porque, de certa forma, todo mundo que consegue comunicar para o mundo inteiro de que há setores que estão em risco, e, de fato, uma análise bem simplificada, né, dos nossos planos demonstra que o setor, né, agrícola tem riscos enormes, né? O agro tem enormes riscos relacionados à mudança climática e a gente precisa traduzir isso para planos e estratégias para captar esses recursos, né? Então, quando o Fundo Verde para o Clima bota 100 bilhões de dólares anuais para serem investidos nesse tipo de projeto, olha, tem países que estão buscando esses recursos e a gente regionalmente precisa interpretar isso para conseguir buscar esses recursos também, né? São reportagens, como eu disse, que eu gostaria de ver nos jornais brasileiros, que nosso agro também está recebendo esses recursos para fomentar esses tipos de projeto, especialmente para os pequenos e médios produtores, que vão ter um sofrimento ainda mais intensificado em função da escassez de recursos, né? Então, assim, existe uma necessidade de se entender quais são esses fundos e quais são as estratégias deles para que a gente consiga dialogar com eles e captar recursos, né? Alguns
recursos para adaptação, por exemplo, tem projetos simplificados de captação para projetos de menos de 5 milhões de dólares. Né? 5 milhões de dólares, às vezes, em algumas regiões de Minas, podem representar aí, realmente uma grande estratégia para implementar projetos de adaptação, e essa adaptação ela pode ser em todos os sentidos. Né? Quando a gente fala de adaptação de mudanças climáticas, nós estamos falando de estratégias que são validadas aí pelos setores e que são capazes de fazer com que vocês continuem tendo uma capacidade de produção independente dessas mudanças. Né? Adaptar significa aceitar que algumas mudanças estão acontecendo e trazer isso para dentro do negócio. Então, é pesquisar uma forma de fazer com que os produtores não sofram com essas mudanças. Né? Então, assim, já tem dinheiro disponível lá fora para a gente conseguir captar e impedir efeitos adversos das mudanças climáticas, ou pelo menos reduzir esses efeitos adversos. Né? Porque, de fato, a mitigação global desses efeitos é uma luta que deve ser lutada em conjunto. Né? E o financiamento para isso é muito importante. Outro ponto que é muito importante validar, e às vezes a gente não fala muito, né, talvez a inexistência da política estadual de mudanças climáticas seja um ponto que acaba deixando um vácuo, né, legislativo, e acaba deixando a gente olhar, por exemplo, para estratégias como o REDD, que já está mais voltado para aquele terceiro ponto que eu disse, que é a preservação, e que, né, se a gente reflete sobre todos os aspectos, né, da vida do agro, a gente percebe que, em todo momento, o agro está sendo cobrado em preservar. E isso, vamos ser sinceros, né, nem sempre tem recurso para você manter uma área de preservação tão grande. É muito difícil preservar, é custoso. Não dá para a gente ignorar que é custoso. E, portanto, a gente precisa lembrar que existem ferramentas capazes de pagar por esses serviços. Né? É indiscutível que, ao manter, às vezes, reservas enormes sem produção, até por questões legais, porque está na Mata Atlântica, porque tem uma série de outras legislações infranacionais que acabam impedindo, por exemplo, a utilização de alguns espaços, é essencial a gente entender que existem estratégias internacionais que possibilitam que haja captação de recursos para isso. Então, quando a gente fala de REDD+, a gente está falando de uma estratégia que gera créditos de carbono relacionados especificamente às áreas que não vão ser desmatadas por algum motivo, seja ele qual for. Então, a gente está convertendo todo o esforço de preservação, que acaba sendo um pouco custoso para todos os produtores, para projetos que podem, de repente, fazer esse pagamento por serviços ambientais. Isso tem funcionado, por exemplo, muito bem em alguns estados amazônicos, mas isso não tem sido interpretado de maneira muito consistente aqui, né, na nossa região. E isso talvez seja porque, naqueles estados, existe uma reserva legal de 80% e tal. Isso acaba sendo aumentando os custos, mas, ora, os nossos custos de preservação aqui no agro não são insignificantes, pelo contrário, eles são muito significativos. Então, faz sentido. E eu participei dessa comissão lá em Brasília, na formulação de algumas políticas relacionadas à captação de recursos de REDD, e quando a gente fala disso, a gente praticamente vê um certo esvaziamento, né, com relação a esse tema. Falta-se um pouco de estudo em relação a isso, justamente porque o REDD é uma estratégia um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? A gente pensa muito em floresta amazônica quando fala de REDD, a gente pensa muito em redução das emissões lá em cima, e a gente esquece um pouco que a gente tem aqui, tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica, um contingente significativo de preservação ambiental do setor agro e que merece também receber bastante recurso dos projetos de REDD. Tem sobre todo esse escopo, projetos nacionais. Então, você tem um alinhamento do REDD em políticas nacionais, mas você também tem um alinhamento de REDD em políticas subnacionais. Nada impede hoje da gente começar a implementar projetos de REDD aqui, fomentados pelos próprios setores, buscando recursos de outras fontes, que não sejam as fontes oficiais, porque tem um contingente significativo de empresas, por exemplo, que fazem esse tipo de aporte de recursos para REDD. Basicamente, é com você converter todo aquele potencial que você tem de preservação em áreas que, às vezes, você está preservando por opção, ou, às vezes, que você está preservando por obrigação legal, e converter isso em créditos de carbono que podem ser vendidos. Né? E podem ser vendidos para, por exemplo, a neutralização de eventos, podem ser vendidos, e sob o ponto de vista governamental, o que a gente tem é uma redução dessa pressão do desmatamento, uma redução, né,
dos gastos relacionados a esses investimentos em recursos naturais, digamos, uma socialização desses custos, na medida em que a gente consegue projetar, né, esses custos para internalizá-los, e uma certa conexão com a própria comunidade. Então, o que a gente percebe é que os projetos de RED têm o potencial de implementar estratégias que podem ser essenciais, por exemplo, para as pequenas comunidades, né, especialmente em regiões em que há uma viabilidade de extrativismo, por exemplo, em áreas florestais, né? Muitas vezes há uma discussão um pouco envolvida em questões de tecnologia, e a gente acaba discutindo sobre preservar ou desmatar, sendo que a discussão, muitas vezes, no meu entendimento, e todo tempo que a gente vem discutindo essas questões em termos mundiais, é que não adianta você só construir normas que impeçam o desmatamento, o que a gente precisa é valorizar, né, a preservação por meio do pagamento de serviços ambientais. Então, essa conclusão, né, que precisa ser implementada em nível subnacional, ela também acontece com relação aos diálogos entre a própria sociedade. Então, ora, o que a gente precisa, né, nessa compreensão é entender que tem que haver um certo diálogo mediado entre o setor produtivo e a sociedade, porque alguns dos custos têm que ser repassados para a sociedade como um todo. E essa projeção, né, pode ser, inclusive, repassada para a sociedade internacional, como tem feito alguns países, né? A gente não pode deixar de compreender que existe um esforço mundial muito grande, especialmente da Europa, nessas formulações. Então, a gente precisa ficar de olho nesses recursos, porque é por meio deles que a gente vai conseguir operacionalizar os nossos trabalhos, né? Obviamente, a gente é um país em desenvolvimento, que ainda tem muito que desenvolver, né? Tem um espaço enorme, seja no campo, seja nas cidades, para que haja desenvolvimento. Não é uma negativa disso, mas é uma orientação, de certa forma, desses setores para trazer, né, um ponto comum. E daí a gente vê, basicamente, que a gente tem algumas fontes de captação de recursos que são fontes internacionais extremamente viáveis para a captação e que, de fato, ainda que eu conheça pessoas de basicamente todos esses setores, né, realmente a gente não vê muito do envolvimento do Brasil na captação desses recursos. Então, quando a gente fala de Fundo Verde para o Clima, ou do GEF, o que a gente está fazendo nesses dois fundos é basicamente entender uma conclusão de que há setores capazes, né? Há dinheiro, há recursos, e esses recursos eles estão projetados para projetos que, de fato, tenham, né, um fundamento climático. Então, assim, basicamente parar de olhar para essa situação toda como um problema e passar a enxergar como um desafio, e como todo desafio que dependa de investimento mesmo, até de tempo, para se debruçar sobre essas regulações dos fundos, para que a gente consiga acessá-los, né? Porque se esses recursos existem, e se a gente tem um drama diário aqui no estado de Minas Gerais, com inúmeros produtos, né, que de fato tem esse ponto de mitigação, acredito eu que é essencial que a gente enxergue, né, até mesmo como política pública, mas também não só como política pública, também a própria sociedade, na busca desses resultados. A mesma coisa o fundo de adaptação, ou seja, tem fundos voltados só para adaptação, com alguns bilhões de dólares prontos para serem investidos, e veio desse fundo praticamente todas aquelas reportagens que eu mostrei, né, que estão fazendo a diferença em projetos, né, para o agro, seja em todos os países, né, em vários países da África, da Ásia. E aqui a gente ainda não tem encontrado, por exemplo, nesse caso do Fundo de Adaptação, a própria Argentina tem recebido alguns recursos relacionados a isso. E também o Fundo Amazônia. E antes que vocês me chamem de doido e falem assim, você copiou essa apresentação de algum lugar, o Fundo Amazônia não se aplica para a gente. Não, o fundo aplica sim. É uma coisa que eu gosto muito de falar e que as pessoas se esquecem, que no regulamento do Fundo Amazônia está escrito lá que 20% de todos os recursos, 20%, acho que são 6,7 bilhões de reais que estão lá depositados, devem ser investidos em outros biomas. Então, muitas vezes, por deixar de ler essas letrinhas lá do regulamento do fundo, a gente se esquece que 20% desses 6 bilhões podem ser captados, sim, por nós aqui, e esse dinheiro está lá no BNDES, e a gente pode captar para fazer projetos aqui no estado, por exemplo, na área do Cerrado, que é uma área que merece muito desenvolvimento. Essencialmente, para a gente não ficar só nos recursos públicos, né? Porque muita gente também fala de fundos, mas espera lá, também tem um grande
um grande passo que a gente pode dar internamente. A gente está falando aqui de algo que está surgindo, né? Neutralização de carbono voluntária é um ponto essencial, na medida em que vocês podem, como estão preservando várias áreas, fazer acordos com empresas diversas para neutralizar os seus produtos. Ou seja, vamos então fazer a conta aqui de quantas emissões tem a produção de um determinado carro ou de um determinado item, de um celular, ou de qualquer tipo de item, né? Seja de uma empresa brasileira ou estrangeira, e uma viagem de avião, enfim, tem sem número de empresas que querem neutralizar os seus produtos. E por que não usar a contabilidade das áreas que eu estou sendo obrigado a preservar para isso? Né? Então, assim, eu tenho, às vezes, um contingente enorme de áreas de preservação, vou contabilizar quanto que aquilo ali significa em créditos de carbono e deixa eu comercializar isso para as empresas que querem neutralizar os seus produtos, para que elas possam ter produtos neutros, que, eventualmente, vão gerar um resultado mais positivo aí no mercado, nessa guerra que é o mercado. Além disso, nós temos até projetos, por exemplo, de criptomoeda. Tem gente hoje no mundo, de outros países, que estão, né, já contabilizando esses créditos de carbono e, olha, eu estou preservando X, eu tenho tanto de crédito, esse tanto de crédito eu vou transformar em criptomoeda e eu vou vender isso na Bolsa de Valores, ou eu vou vender isso como da mesma forma que o Bitcoin. Então, a gente tem um sem número de iniciativas que também são capazes de internalizar isso, não só no setor público, mas também no setor privado, que é, de repente, vocês abrirem os olhos para outros produtos que vocês podem estar vendendo, que a preservação é, tecnicamente, para o setor agro, efetivamente, uma forma de ter um novo produto. Na verdade, é isso que eu queria deixar para vocês, a comunicação sobre essa consciência ambiental de gerar resultado, né? Não necessariamente enxergar isso como um problema, mas conseguir enxergar nesses desafios oportunidades de negócio, que podem ser, muitas vezes, um diferencial competitivo. Né? A gente sabe que, quanto mais a gente se envolver, a gente construir plataformas capazes, né, de internalizar esses problemas como forma de gerar resultado, a gente vai ter ainda mais espaço. Eu sempre gosto de olhar para o setor das mudanças climáticas como, enfim, uma grande oportunidade, porque é isso que esse setor é. Né? É a gente olhar para o que o mundo está se tornando e conseguir internalizar ali uma forma de gerar ainda mais recursos, porque aí a conta do desenvolvimento sustentável vai fechar para todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho alguns canais de comunicação, seja Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo algumas dessas coisas também. Deixo, né, o meu blog aqui para que vocês, se quiserem anotar, possam acessar as informações, e vai ser um prazer, né, por qualquer dessas ferramentas de contato aqui, entrar em contato com vocês, e essa apresentação daqui a pouco eu posto lá no LinkedIn para quem quiser. Muito obrigado.